Quero convidar você desde já a abrir sua Bíblia, livro do profeta Daniel, capítulo 3, Daniel 3, depois de Ezequiel. O texto vai ser projetado, mas se você tiver a Bíblia em mãos, eu sempre aconselho você a abrir, quando possível, evidentemente, sua Bíblia para acompanhar na Bíblia. É mais fácil acompanhar na Bíblia. A projeção, por melhor que seja o rapaz da projeção, às vezes o rapaz da projeção mosca, né? Isso. O pastor está falando num versículo e o rapaz está 3. Não Jorge, nem a Vivi. A gente não pode falar dos dois, que os dois estão aqui hoje, né? Isso. A gente fala daqueles outros. Brincadeira, gente. Daniel, capítulo 3, aí você fica com a sua Bíblia aberta. A gente tem falado um pouquinho sobre desafios e batalhas reais. E a gente tem visto que, na verdade, nós vivemos numa verdadeira Babilônia. A Babilônia não foi apenas um grande império dos tempos bíblicos, mas ela é também, na Bíblia, uma metáfora para toda a ordem desse mundo, a ordem pecaminosa, iníqua, ímpia desse mundo. Uma ordem que é contrária a Deus e os seus valores. Se você ler com atenção o livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, você perceberá que o escritor de Apocalipse, João, apóstolo João, ele utiliza a palavra Babilônia exatamente como uma metáfora para descrever esse mundo que a gente vive. Esse mundo caído, perdido, denegrido pela realidade do pecado. E a gente tem dito e tem pensado e visto que a Babilônia é um lugar assustador, com valores e crenças que são assustadoras, porque elas são completamente contrárias, opostas aos valores que Deus ensina na sua palavra. A Babilônia é o reino da perversidade. E a gente tem, nas últimas semanas, acompanhado a história de Daniel e seus amigos. Daniel e seus amigos, eles foram levados num exílio exatamente para a Babilônia. Eles são judeus, do povo de Deus, mas em determinado momento, na verdade, em 3 momentos, os babilônios atacam os judeus e, nesses 3 momentos, eles imprimem grandes derrotas aos judeus. Desde a primeira, eles submetem os judeus a pagamento de impostos, de tributos, levam pessoas para o exílio, tomam riquezas, e assim foi com Daniel e seus amigos. Viver no exílio não é fácil. Daniel e seus amigos estão entre aqueles que foram levados de Israel rumo à Babilônia, para viver num ambiente que era completamente hostil à sua fé, às suas crenças, aos seus valores. Na verdade, se a gente for pensar, essa não é apenas a batalha, não é apenas a luta de Daniel e de seus amigos, mas é também a nossa luta. Por isso a gente tem pensado nas últimas semanas sobre batalhas reais. E a ideia é da gente expor os capítulos iniciais do livro do profeta Daniel. Já conversamos sobre o capítulo 1. Semana passada, o seminarista Leonardo partilhou com vocês o capítulo 2. E hoje a gente chega ao capítulo 3. Eu quero convidar você a refletir sobre os falsos deuses. Os falsos deuses. E o nosso texto base é o de Daniel, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura e eu peço que você acompanhe de maneira silenciosa a palavra de Deus, livro do profeta Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram em pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: Esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas, quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu.
Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo aquele que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Pois agora, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa e do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume, e ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois que o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto parece como um filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado, e os seus mantos não estavam queimados, e não havia cheiro de fogo neles. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego na província da Babilônia. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos, falar com o Senhor. Deus bendito, nós
Estamos aqui com a Tua palavra aberta, desejosos por ouvir a Tua voz. E nesse momento queremos pedir, Pai, a direção do Teu Santo Espírito. Que as nossas mentes e corações estejam atentas, Senhor Deus, àquilo que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os falsos deuses. A planície de Dura tornou-se o centro das atenções do império. Nabucodonosor, um rei excêntrico, havia mandado construir ali uma estátua de 27 metros. Se trata de uma estátua de tamanho de porte impressionante, não apenas por ter sido feita de ouro, como o texto diz, mas também pelo seu próprio porte. Para você ter ideia, para uma obra da época, uma obra bem mais recente, uma estátua, talvez não, certamente a estátua mais famosa do nosso país, o Cristo Redentor, construída no alto do Morro do Corcovado, tem 38 metros de altura. Você imagina nos tempos de Nabucodonosor construir uma estátua de ouro de 27 metros de altura. A gente começa a vislumbrar o tamanho, a grandiosidade desse plano, dessa ideia. Uma escultura grandiosa, principalmente quando a gente considera o tempo em que ela foi construída. Pouco nós sabemos a respeito da estátua. Sabemos o seu tamanho, era uma estátua bem grande, 27 metros. Sabemos o material com que ela foi feita, provavelmente folheada, a ouro, embora o texto fale que ela foi feita toda de ouro, uma estátua de 27 metros de ouro puro seria bem desafiador. Provavelmente por fora, ainda assim, uma obra arquitetônica fantástica. Pouco sabemos. Não sabemos se essa estátua era uma representação, uma imagem do próprio Nabucodonosor. O texto não fala apenas que ele mandou construir uma imagem. Não fala se a imagem era dele. Não sabemos também se era uma representação de um dos deuses de Nabucodonosor, um dos deuses babilônios. O texto não nos dá mais detalhes. É provável que o rei tenha resolvido construir essa enorme estátua, porque no capítulo anterior, vocês lembram? Que o capítulo anterior ele teve um sonho que foi interpretado por Daniel, e o sonho falava de estátuas. É muito provável que ele tenha resolvido construir essa estátua enorme para cumprir de alguma maneira o sonho que ele tinha vivenciado no capítulo anterior. Só que a estátua do capítulo anterior, ela tinha apenas a cabeça de ouro. Nabucodonosor, possivelmente para afirmar que não existiriam outros reinos tão poderosos quanto o seu, não constrói apenas a cabeça da estátua de ouro, mas constrói a estátua inteira de ouro. O fato é que as autoridades de todo o império foram convidadas para um grandioso momento da consagração. Os versículos 2 e 3 de Daniel, capítulo 3, trazem exatamente essa narrativa para a gente. Falando que depois de construir essa grandiosa estátua, esse grandioso ídolo, ele manda convite para os limites do seu império, os limites do seu reino, convidando todas as autoridades, os sátrapas, esse nomezinho difícil, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados, todas as autoridades provinciais foram convidadas. Por isso eu comecei dizendo que a planície de Dura se tornou o centro das atenções no Império Babilônio. Não apenas isso, nós somos informados também que essas pessoas deveriam cultuar a essa estátua. A ordem era essa. No momento em que os instrumentos tocassem, que eles ouvissem diversos grupos de instrumentos soando, todos deveriam se prostrar e se renderem à adoração àquela estátua. Os versículos 4 a 6 mostram isso. Notem o que diz o texto dos versículos 4 a 6 do capítulo 3. Então Arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som, vou encurtar, dos instrumentos e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Mais do que construir uma estátua grandiosa, Nabucodonosor queria e gostaria de obrigar os seus servos, os seus súditos, a prostrarem-se e a adorarem a essa estátua que ele havia construído.
Como eu já disse antes, não sabemos muito sobre o que essa estátua representava, qual era a imagem, se era a imagem do próprio Nabucodonosor ou de algum dos deuses seguidos por ele. O texto deixa claro que a adoração aqui não era opcional. Quem não se prostrasse e não adorasse iria para a fornalha em chamas. Quem se negasse a cultuar a imagem de ouro erguida por Nabucodonosor seria condenado à morte. Os babilônios acreditavam na existência de vários deuses. Por isso, quando eles dominavam um povo, eles não exigiam que aquele povo virasse as costas ou abrisse mão dos seus deuses. Eles conviviam pacificamente com essa ideia. Não, nós dominamos vocês e vocês podem manter os seus deuses. Vocês podem continuar a servir e acreditar e cultuar e prestar honras aos deuses de vocês. Mas, embora não exigissem dos demais povos o abandono de seus deuses, fica muito claro no texto que os babilônios exigiam que os povos dominados seguissem e servissem também aos deuses babilônios. Como quem diz, você pode servir os seus deuses, mas agora eu domino você. E como eu domino você, você agora tem que seguir também aos meus deuses. Deveriam não apenas abandonar suas crenças, mas assumir os deuses e crenças babilônias. Você pode caminhar com as suas crenças, mas você também tem que acreditar no que eu acredito. Você também tem que servir aos meus deuses. Contudo, essa exigência era completamente descabida para quem serve ao Deus vivo e verdadeiro. E foi exatamente diante deste impasse que os 3 amigos de Daniel se veem. Ao contrário dos demais capítulos, o capítulo 3 não tem por foco, o personagem principal da Bíblia sempre é Deus, tá, irmãos? Mas a gente vamos pensar aqui no segundo, né, nos assessores, por assim dizer. Nos capítulos anteriores, o destaque recai mais sobre Daniel. No capítulo 1, Daniel e seus amigos. No capítulo 2, o foco está mais em Daniel. No capítulo 3, o foco recai sobre os amigos de Daniel. Não somos informados sobre aonde Daniel estava. Provavelmente fazendo alguma viagem ou coisa do tipo, porque ele não é citado no texto. Mas, como eu já disse, a exigência de adorar aquela estátua era absolutamente descabida para quem serve o Deus único e verdadeiro, por contrariar pelo menos 2 mandamentos do Decálogo. Decálogo são os 10 mandamentos. Contraria o primeiro mandamento. Êxodo 20, versículo 3 diz, não terás outros deuses além de mim. Ao adorar os deuses ou a estátua feita por Nabucodonosor, eles estariam quebrando o primeiro mandamento. Adorando a um Deus, a um falso Deus, um Deus além do Senhor. A palavra de Deus é muito clara, não tenha outros deuses além de mim. O seu coração deve estar completamente devotado, dedicado a mim, dedicado ao Senhor, ao Deus único e verdadeiro. Deus exige de nós a completa fidelidade. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Mas não apenas essa exigência, essa demanda de adorar a estátua construída por Nabucodonosor quebrava o primeiro mandamento, era também uma demanda, uma exigência que quebrava o segundo mandamento. Êxodo 20, versículos 4 a 6. Eu vou ler só um trecho, tá? Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima no céu e do que há embaixo da terra, nem de coisa alguma que haja nas águas, debaixo das águas, não as adorarás, nem lhes darás culto. Ainda que Nabucodonosor dissesse para eles, não, essa estátua que eu construí aqui é uma estátua em homenagem ao Deus de vocês, em homenagem ao Deus de Israel. Alguém poderia dizer, e tudo bem, não quebrou o primeiro mandamento, porque, afinal de contas, Nabucodonosor construiu uma estátua não em honra própria, não em honra aos seus deuses, os deuses babilônios, mas uma estátua em honra ao Deus de Israel. Ainda que fosse assim, se curvar diante daquela estátua e prestar culto a ela em adoração seria uma quebra do segundo mandamento, que diz que nós não devemos fazer imagem de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu ou embaixo da terra, nem de coisa alguma que haja nas águas debaixo da terra. Não nós devemos adorar, nem prestar culto a qualquer tipo de imagem. Sadraque, Mesaque e Abednego sabiam disso. Por isso, a proposta, a demanda, a ordem parecia tão descabida.
Era impossível aceitar essa demanda, aceitar essa solicitação, sem automaticamente virar as costas para a fé deles, virar as costas para o Deus deles, para tudo aquilo que eles haviam aprendido de como servir e de como adorar e cultuar ao Deus deles. Diante dessa realidade, o texto diz que os instrumentos soaram e as pessoas presentes prontamente, pessoas de todos os povos, de línguas diferentes, se prostraram e adoraram a imagem construída por Nabucodonosor, conforme nós vemos no versículo 7. Mas os amigos de Daniel se negaram a fazê-lo. Como quem dá um passo atrás e diz, olha, eu estou na Babilônia, eu não estou resistindo à dominação, eu estou servindo na corte da Babilônia, e até aí tudo bem. Mas existem limites para a minha fidelidade. Eu não estou disposto a ser infiel ao meu Deus para agradar o rei babilônio, para agradar a Nabucodonosor. Provavelmente, aqueles 3 judeus ocupavam posições de destaque, nós sabemos disso. Capítulo anterior, capítulo 2, versículo 49, depois que Daniel descobre e interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele termina o capítulo 2 pedindo a Nabucodonosor que dê a seus amigos posições de destaque, posições de governo dentro da corte da Babilônia. E é isso que acontece. Capítulo 2, versículo 49, depois você pode ler com mais calma. Certamente, por causa da inveja de outros líderes, eles agora são denunciados. Versículos de 8 a 12 do capítulo 3 trazem essa denúncia. Notem, nesse momento, alguns astrólogos que se aproximaram denunciaram os judeus, dizendo ao rei, ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouvisse o som deveria se curvar, e que aquele que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha. Versículo 12, mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. O fato deles delimitarem, nomearem, disserem assim, são aqueles judeus que o Senhor nomeou para governar a província da Babilônia, traz para a gente um indicativo que, muito provavelmente, aqueles homens que denunciaram os judeus foram movidos pela inveja, pelo ciúme. Talvez quisessem ocupar esses cargos, ou já tivessem ocupado no passado, não sabemos. Mas movidos pela inveja, eles resolvem denunciar. Evidentemente, diante de tantas pessoas ali presentes, Nabucodonosor provavelmente não tinha nem como ficar olhando se cada pessoa individualmente havia ou não havia se curvado diante da estátua construída por ele. Era necessário, então, haver delatores. E Sadraque, Mesaque e Abednego foram delatados, denunciados, por causa da inveja. Nabucodonosor ficou furioso, é o que o texto nos diz. A atitude daqueles jovens foi vista como uma grande afronta ao próprio rei. O rei mais poderoso da terra naquele momento, afrontado por 3 dos seus súditos, que se negavam a adorar uma estátua construída por ele, ainda que ele tivesse dito claramente que a consequência para tal negativa seria uma consequência terrível. A morte na fornalha. A morte na fornalha. No capítulo anterior, Daniel capítulo 2, versículos 37 e 38, a gente tem algo bem interessante. A gente lê assim, é Daniel falando para Nabucodonosor, tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Isso é uma parte da interpretação do sonho de Nabucodonosor. Você imagina esse homem que construiu uma estátua que ouviu pouco antes que ele era o cabeça de ouro da estátua e resolveu construir uma estátua inteira de ouro para falar assim, olha, eu não sou apenas o cabeça não. Meu reino é superior a todos os reinos, incomparável.
Não tem comparação, não tem precedentes, não tem precedentes. É impossível fazer analogias à grandeza do meu reino, à grandeza do meu poder. Esse homem que ouviu do profeta do Senhor a afirmação de que o próprio Deus havia dado ao rei o reino, o poder, a força e a glória. Esse homem agora envaidecido constrói uma estátua para si. E ao ver que existem homens que se negam a adorá-la, ele se toma pelo ódio e fica cego de ódio. Nabucodonosor agora desafia o próprio Deus, como nós lemos no capítulo 3, versículos 14 e 15. Notem o que diz a palavra do Senhor. Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. O versículo 15 é um versículo de limite. Nabucodonosor tinha construído a estátua, tinha falado que todos deveriam adorá-la. Sadraque, Mesaque e Abednego se negam a fazê-lo. E agora ele, cheio de fúria, resolve dar uma segunda chance. Agora eles não têm como se esconder. Eles estão frente a frente com o homem mais poderoso da terra. E o homem mais poderoso da terra vai tentar dobrá-los na frente de todos os seus súditos. Eu vou dar uma segunda chance. O som dos instrumentos será ouvido novamente. E dessa vez, é melhor para vocês que vocês façam aquilo que eu estou mandando. É melhor que vocês se curvem. É melhor que vocês adorem. É para o próprio bem de vocês. Mas não apenas isso. No tom de ameaça. Nabucodonosor, completamente envaidecido, ele também desafia o próprio Deus. Quando ele diz no final do versículo 15, mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E ele termina o versículo dizendo, e que Deus pode livrá-los das minhas mãos. É a partir daí que o texto começa a virar. É a partir daí que a história começa a virar. Porque até então Nabucodonosor tinha desafiado autoridades, governantes, povos desse mundo. Tinha colocado seus exércitos em campo de batalha e desafiado outros reinos e vencido essas grandiosas batalhas. Mas agora, esse mesmo homem, tomado pela vaidade, considerando-se o centro do universo, achando que era poderoso demais, resolve desafiar o próprio Deus. Quando pergunta, que Deus pode livrar vocês das minhas mãos? Que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Nabucodonosor, o homem mais poderoso do seu tempo, tomado pelo ódio e cheio de si, resolve colocar o próprio Deus à prova. O próprio Deus à prova. Uma situação de limite. E o que eu acho maravilhoso quando eu olho para o texto é porque eu vejo uma situação muito extrema. Quantas vezes eu já temi pela minha vida? Quantas vezes eu já temi pela minha segurança? Quantas vezes eu tomei atitudes tão somente por entender que seria melhor eu agir dessa forma? Seria mais confortável, mais prazeroso, eu estaria evitando perseguição, evitando confrontos, momentos difíceis. Ainda que para isso, ainda que para agir dessa maneira eu estivesse negligenciando a vontade de Deus, buscando o meu conforto, buscando a minha segurança, buscando a minha preservação. Quantas vezes eu virei para trás, tão somente ouvindo a fala de Nabucodonosor, que me dizia, é melhor para você se prostrar e adorar. É melhor para você. Talvez você se identifique com isso. Talvez você se identifique com essa tentação, com essa dificuldade. De alguém que em muitos momentos já foi colocado contra a parede, onde você sabia que
o caminho mais fácil seria abrir mão da sua fidelidade a Deus e fazer coisas que Deus desaprovava, mas que isso seria mais fácil, pelo menos nesse mundo. Isso faria com que você preservasse o seu emprego, que você não trouxesse animosidade num relacionamento. Isso faria com que algum problema que você tem fosse resolvido mais facilmente. Quantas vezes nós tão somente mentimos ou omitimos alguma informação apenas para resolver um problema mais facilmente? Negociamos os valores, negociamos as verdades, não nos incomodamos de nos curvarmos aos deuses desse mundo, desde que isso torne a nossa vida mais confortável, desde que a gente entenda que, pelo menos por um momento, isso é o melhor que temos a fazer, nos traz uma vida mais tranquila. Não foi assim com aqueles homens do texto. Eles se negam. E a gente vai para a continuação do texto. A gente acabou de ler o versículo 15. Vamos ler o versículo 16. A resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego a Nabucodonosor. Uma resposta respeitosa, mas cheia de coragem e intrepidez. De alguém que conhece o Deus a quem serve e que não está disposto a negociar valores. Não está disposto a se curvar aos deuses desse mundo, aos poderosos desse mundo. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Você consegue perceber a coragem desses homens? O nível de fidelidade deles a Deus. Eles têm diante de si o homem mais poderoso da terra naquele contexto, naquela época. É Nabucodonosor. Alguém que tinha poder de vida e de morte. Alguém que intimidava impérios. Que fazia reis se curvarem diante dele. Se renderem aos seus caprichos. Esse homem agora vira para eles e fala assim: eu vou dar a vocês uma segunda chance, e é melhor que vocês atendam, para o bem de vocês, porque não existirá nenhum Deus que poderá livrar vocês das minhas mãos. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, movidos por uma profunda coragem e fé no Senhor, eles tão somente respondem que eles não precisam se defender diante do Senhor. Existe um livro, 5 votos para se obter poder espiritual. Esqueci o nome do autor agora. Do Tozer, isso, A.W. Tozer. E um dos votos que o Tozer propõe é o voto de não se defender. E como é difícil para a gente não se defender. A gente quer sempre se defender. A gente preza tanto pela nossa autoimagem, pelo que as pessoas pensam da gente. E a gente quer sempre desfazer os mal-entendidos para a gente ficar bem na fita, para que as pessoas tenham a melhor visão da gente. O A.W. Tozer, ele propõe um voto da gente não se defender. Ele fala assim: não se defenda, desde que Deus te defenda. Se você entende que você fez o certo, descanse o seu coração e deixe que o Senhor te defenda. Se você quiser se defender, Deus vai deixar você se defender. Você vai se desgastar. Mas quando é você se defendendo, a sua defesa pode muito pouco. Agora, se Deus resolve te defender, você pode ter certeza que você estará completamente seguro, independente de onde você estiver. É maravilhoso olhar para Sadraque, Mesaque e Abednego e perceber que eles não se explicaram. Eles poderiam talvez tentar explicar: olha, Nabucodonosor, rei, com todo respeito, não é nada pessoal, mas é que a nossa religião, a nossa crença nos impede de ficar se justificando, mas não. O textão somente fala que eles não se defenderam. Não se defenderam. Não precisamos defender-nos diante de ti. E eles não se defendem porque eles sabem quem é o defensor deles. Versículo 17 diz: se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Eles abrem mão de se defender, para tão somente confiar no Deus que os defende, o Deus que os guarda. Eles não se curvam aos falsos deuses desse mundo. E a gente pode dizer que a estátua do texto é um falso deus.
Mas se a gente olhar de uma maneira mais rápida, a gente pode também perceber que essa busca por uma autoimagem, pela aprovação, ela também é um Deus do nosso tempo. Quantas vezes nós estamos tão preocupados em nos defendermos porque a gente quer preservar a nossa autoimagem, a gente quer que as pessoas pensem bem a nosso respeito, de uma maneira quase doentia, porque a gente depende da aprovação dos outros. Sadraque, Mesaque e Abednego escolheram não se defender, porque eles sabiam quem era o Deus que estava cuidando deles. Eles dizem, olha, o Deus a quem servimos, o Deus a quem nós prestamos culto, o Deus a quem nós adoramos, esse Deus, Ele pode nos livrar. Se Ele quiser, não adianta você atacar a gente na fornalha, não. Seremos livrados. Se Ele quiser, vai ser isso. Mas se Ele não fizer isso também, nós não iremos abrir mão dEle, não. Não abriremos mão da nossa fidelidade. E essa segunda parte, eu acho maravilhosa, porque ela não condiciona, Sadraque, Mesaque e Abednego não condicionaram a fidelidade deles a Deus, a ideia de Deus cumprir as expectativas. E quantas vezes eu e você somos fiéis desde que Deus faça o que a gente quer, faça o que a gente espera. Senhor, eu sou fiel ao Senhor, desde que o Senhor resolva aquele problema que eu quero. Desde que o Senhor conceda aquela bênção que eu espero, me cure daquela doença. Eu lembro que a gente estava começando, fiquei sabendo que semana passada o pastor Tiago esteve aqui, falou muito do começo de todas as coisas, lá do outro lado, ficou emocionado. E a gente estava começando lá do outro lado e umas famílias daqui próximas, que já não estão na igreja há muito tempo, não chegaram nem a ser batizadas, mas uma família começou a frequentar a igreja. E era uma pessoa que estava, dentro dessa família, tinha uma pessoa que estava com um prognóstico de uma doença muito grave, uma doença incurável, por assim dizer. E essa pessoa começou a frequentar a igreja, e conversamos e oramos, e na época tinha atividade de domingo de manhã, como tem hoje, ele vinha domingo de manhã, ele vinha domingo à noite, e terça-feira, se eu estivesse na igreja, ele vinha, e quinta-feira ele vinha também, e ele estava sempre presente, e começou a ler a Bíblia, e pastor, estou com dificuldade de ler a Bíblia, aí caminhamos juntos, e tentamos explicar. E aí, assim, depois de alguns meses caminhando, esse cidadão sumiu. E eu achei aquele estranho, fiz contato. Eu falei, meu amigo, o que aconteceu? Tão empolgado com a igreja, com o evangelho, com o Senhor, dedicado. Ia de manhã, ia de tarde, vinha terça, vinha quinta, estava sempre presente, disposto, interessado em ler a Bíblia, em orar, em aprender. O que mudou? E aquela pessoa virou para mim e falou assim, pastor, não é nada contra o senhor. Mas quando eu fui para a igreja, eu tinha recebido o diagnóstico de uma doença muito grave, de uma doença incurável. E eu imaginava, eu ia ter que refazer o teste, e eu imaginava que, depois de um tempo na igreja, eu imaginava que Deus fosse reverter aquele diagnóstico. Pois é, pastor. Eu refiz o exame algumas 3 ou 4 semanas atrás, e o diagnóstico permanece o mesmo, pastor. E não tem como eu servir a um Deus que não muda essa situação da minha doença. É uma doença que irá me matar. Quantas vezes nós condicionamos a nossa fidelidade a Deus ao fato de Deus atender às nossas expectativas? Ao fazermos isso, tornamos as nossas expectativas um Deus. Usamos Deus para alcançar os nossos objetivos. Eu sou fiel, Senhor, desde que o Senhor conceda o que eu quero. Se meu filho voltar para a igreja, aí eu sou fiel ao Senhor. Se meu marido voltar para a igreja, minha esposa, aí eu sou fiel ao Senhor. Se eu conseguir a bênção que eu estou esperando, aí eu sou fiel ao Senhor. Se o aumento do salário vier, aí eu sou fiel ao Senhor. Se a cura da doença vier, aí eu sou fiel ao Senhor. Quantas vezes eu e você condicionamos a nossa fidelidade a um Deus que agora é obrigado a cumprir, a realizar as nossas expectativas? Sadraque, Mesaque e Abednego são maravilhosos nesse sentido. Eles falam assim, olha, nós sabemos que Deus pode livrar. E Ele vai livrar, é assim que nós cremos. É o que eles falam, nós cremos que Ele vai livrar. Mas se Ele não livrar, e a gente torrar naquela fornalha, fica sabendo uma coisa, nós não vamos nos curvar. Nós não vamos abandonar a Deus, simplesmente porque Deus não atendeu às nossas expectativas e não fez o que nós gostaríamos que Ele fizesse.
como isso é desafiador para os nossos corações. Como nós precisamos aprender a permanecer fiéis, mesmo quando Deus não faz aquilo que nós esperamos ou gostaríamos que Ele fizesse. Como nós precisamos amadurecer no nosso relacionamento com Deus e servir ao Senhor e adorar a Ele, porque é isso que o nosso coração deseja, anseia, porque a gente entende que é isso que deve ser feito. E não porque estamos interessados em algo que Ele possa nos proporcionar. Porque eu já vou adiantando para você. Talvez você esteja caminhando há pouco tempo no Evangelho. Não serão poucos os momentos onde Deus irá te decepcionar. E eu não estou falando que Ele vai te decepcionar porque Ele faz coisas ruins. Não. É porque nós lançamos sobre eles expectativas que são nossas. Mas muitas expectativas que em muitos momentos Ele nunca prometeu, Ele nunca falou que ia fazer. Mas a gente lança expectativas sobre eles, expectativas ilusórias, equivocadas. E aí quando as coisas não saem do jeito como imaginávamos, ficamos frustrados e resolvemos virar as costas para o Senhor. O texto avança. Versículo 19. Nabucodonosor fica extremamente furioso. Extremamente furioso. E o que ele faz? Ele manda aumentar a temperatura da fornalha. Agora a temperatura já é insuportável, de maneira que o texto fala que aqueles homens, os homens que foram lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles acabaram também sendo atingidos pelas chamas. Os 3 servos do Senhor são lançados na fornalha. E depois de algum instante, caídos lá amarrados, Nabucodonosor olha para a fornalha, versículo 24, e faz uma questão, faz uma pergunta. Ele vê algo estranho e diferente. E ele diz, não foram 3 os homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. Então o rei exclamou, olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o quarto se parece com um filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproxima da entrada da fornalha e chama Sadraque, Mesaque e Abednego para fora. Mas agora a maneira dele de se referir a Deus já mudou. Antes esse mesmo homem fala assim, não existirá nenhum Deus capaz de me desafiar. Não existirá nenhum Deus capaz de livrar vocês das minhas mãos. Mas esse mesmo homem, depois de ver a demonstração do poder de Deus, ele vira e fala para Sadraque, Mesaque e Abednego, chama eles, vocês são servos do Deus Altíssimo, saiam e venham aqui. Saiam e venham aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego saem do fogo. E aí as autoridades ali presentes se reúnem. E elas comprovam que eles não haviam ficado chamuscados, nem com cheiro de fogo eles estavam. Coisa maravilhosa. Você já fez churrasco? Não precisa nem fazer. Você já fez churrasco na sua casa, você vai saber do que eu estou falando. Seu vizinho faz churrasco, você sabe. Hoje tem churrasco na casa do vizinho. Tal é o cheiro que levanta. E se você foi no churrasco, você fica cheirando a churrasco. Seu cabelo fica cheirando a churrasco, sua roupa fica cheirando a churrasco. Aqueles homens foram lançados numa fornalha. Mas o texto diz, a palavra de Deus diz, que eles não foram chamuscados. Não queimaram a ponta do cabelo, nem a ponta do pé. Não ficaram com cheiro de carvão. Parecia que nem tinham estado ali naquela fornalha. Nem um só fio do seu cabelo tinha sido chamuscado, os seus mantos não estavam queimados e neles não havia cheiro de fogo. E aí no versículo 28, Nabucodonosor, diante daquela cena incontestável, ele emite uma fala de louvor e adoração ao Deus único e verdadeiro. Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. A fidelidade daqueles homens resultou em louvor e adoração a Deus. Eu e você precisamos entender como é desafiador viver no mundo que nós vivemos. Um mundo corrompido pela realidade do pecado. Um mundo idólatra. Um mundo cheio de falsos deuses. E todas as vezes que nós falamos contra os falsos deuses desse mundo, os servos desses falsos deuses, eles reagem.
Eu já disse isso aqui várias vezes, eu gosto muito de um livro de um autor já falecido, faleceu no ano passado, Timothy Keller, chamado Deuses Falsos, onde Tim Keller fala sobre os deuses do nosso tempo. E ele diz que os deuses do nosso tempo não são deuses necessariamente esculpidos à mão, como era nos tempos antigos, mas os deuses do nosso tempo, eles são deuses culturais, sociais. Ele diz, olha, o dinheiro é um falso deus do nosso tempo. As pessoas do nosso tempo, elas servem ao dinheiro. As pessoas do nosso tempo, elas acreditam que se elas tivessem mais dinheiro, elas seriam mais felizes. As pessoas do nosso tempo, elas acreditam que são infelizes por causa do dinheiro. As pessoas do nosso tempo matam por causa do dinheiro. E morrem por causa do dinheiro. O dinheiro é um falso deus. O poder é um falso deus do nosso tempo. Eu não sei se você está atento a isso. Nós estamos em anos de eleição. Para perceber, para dar uma olhada no jornal. Você já percebeu quantos candidatos estão sendo assassinados? Quase que semanalmente, candidatos na nossa cidade, nosso estado. Quase semanalmente, um candidato a vereador, alguém que está concorrendo a alguma coisa, é morta. Um candidato, aspirante a um cargo, ainda nem começou a campanha eleitoral. As pessoas matam pelo poder, porque o poder é um falso deus do nosso tempo. Pessoas matam e pessoas morrem por causa do poder. Pessoas abrem mão de suas vidas, de seus valores, de suas famílias, de seus negócios, abrem mão da alma por causa do poder. O poder é um falso deus do nosso tempo e muitas vezes nós nos curvamos a isso. O sexo é um falso deus do nosso tempo. Vai falar contra a liberdade sexual para você ver só o que se arruma. Diga, arrisque fazer isso. Levante sua voz para falar que nem todo tipo de sexo é bom, nem todo tipo de relacionamento sexual glorifica a Deus, que existem relacionamentos sexuais que são pecaminosos. O sexo é um falso deus do nosso tempo. Porque no nosso tempo as pessoas acreditam que qualquer desejo e impulso sexual deve ser satisfeito, inquestionavelmente. Você sente vontade? Vai lá e faz. Independente se você não é casado, independente se é uma pessoa do mesmo sexo, independente do que for, vai lá e faz. Independente se é em alguns lugares é assim, independente se é uma criança, independente se é um animal, vai lá e faz. Virou um falso deus. E as pessoas do nosso tempo servem a esse falso deus. Porque elas acreditam que esse falso deus pode trazer realmente senso de valor, de importância, felicidade. E quando você levanta e fala assim, olha, isso é uma ilusão. O que querem fazer com a gente é muito parecido com o que tentaram fazer com Sadraque, Mesaque e Abednego. Lança esses caras na fornalha. Eles ousaram falar contra os nossos deuses. Eles ousaram, e agora não é nem falar. Você não precisa nem chegar e emitir uma opinião condenatória. Basta você não aprovar. Basta você não aprovar. A pessoa vira, tem um comportamento iníquo, imoral, pecaminoso. Vem para você e pergunta assim, você é contra o meu estilo de vida? E se você falar assim, olha, eu acho que está errado, é pecaminoso. Seu intolerante. Vai para a fogueira. Não é nem você indo até lá condenar, não. Você pode estar na sua, se você for questionado e emitir a sua opinião, e falar assim, eu acredito, eu sirvo a um outro Deus, sabe? Foi o meu Deus que criou o sexo. Ele criou o sexo para ser vivenciado como bênção dentro do matrimônio, de uma forma adequada, abençoada. Vai falar isso para você ver. Você vai ser lançado na fornalha. Sucesso profissional, um falso Deus do nosso tempo. As pessoas estão destruindo as suas famílias por causa do sucesso profissional. Casais que não se veem por causa do sucesso profissional, porque estão dedicando mais tempo ao trabalho do que à vida conjugal, à família. Filhos que não veem pais e pais que não veem filhos, porque o pai quando chega, a mãe quando chega, o filho já foi dormir, e quando sai de manhã o filho ainda não acordou. E a gente acha isso normal. Nós nos curvamos a esses deuses do nosso tempo, esses falsos deuses. Os deuses que a Babilônia constrói, coloca diante de Deus e fala assim, se curva, adora. E a gente pega, se curva e adora. Cuidado com a maneira como você tem levado a sua vida. Sadraque, Mesaque e Abednego mostram uma fidelidade arraigada, radical ao Senhor. Pode nos lançar na fornalha. Pode nos lançar na fornalha. Mas nós não nos curvaremos. Não iremos adorar a essa estátua que o Senhor construiu. Isso faz com que Nabucodonosor, esse excêntrico rei do passado, louve ao Senhor.
Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele enviou o anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto a outro Deus. E aí, Nabucodonosor é excêntrico, né? E como todo rei excêntrico, ele é intenso em tudo que ele faz, pecaminosamente intenso. Ele antes queria jogar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Ele termina o capítulo 3 dizendo assim, olha, qualquer um, cadê? Por isso, versículo 29, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, língua, que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Nabucodonosor é excêntrico, gente. Pouca coisa atrás ele estava querendo matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora ele já quer matar quem fala contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Bem excêntrico. Exatamente por isso nós temos que confiar no Senhor. Os reinos desse mundo passam. Os valores desse mundo passam. Os falsos deuses desse mundo caem. São feitos por mãos humanas. E às vezes nós nos amedrontamos. Eu acho maravilhoso o testemunho que Nabucodonosor dá a respeito de Sadraque, Mesaque e Abednego, quando diz, eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei. Eu quero concluir, então, perguntando isso a você, encorajando você a avaliar sua vida, a pensar em quem você tem confiado ou no que você tem confiado. Quais são os falsos deuses que têm seduzido o seu coração? Falsos deuses que você tem se sentido tentado a se curvar. Como eu disse, talvez a maior dificuldade para a gente, quando a gente é comparado àqueles irmãos lá no exílio, é que aqueles irmãos no exílio, eles estavam em Israel e eles foram levados para a Babilônia. Então, como existiu uma viagem, eles foram levados cativos, é um cativeiro, é um exílio. Para eles era mais fácil identificar aquilo que existia na Babilônia e que não tinha nada a ver com a vontade de Deus. O problema é que nós já somos de uma segunda e terceira geração. Pensa aí, eu e você somos aquela geração que já nasceu na Babilônia, entende? E a geração que nasceu na Babilônia, ela naturalizou os deuses da Babilônia. A geração que nasceu na Babilônia, ela naturalizou os valores da Babilônia. A forma da Babilônia de pensar, o idioma, a cultura. E ao invés dela reproduzir os valores do reino de Deus, da palavra de Deus, ela reproduz os valores da Babilônia. E ela se curva aos deuses da Babilônia. Inocentemente. Inocentemente. Nós somos presas fáceis no mundo em que nós vivemos. Eu já disse aqui, não sei se foi de manhã ou se foi de noite, como os valores do nosso mundo, eles atacam o nosso coração e a gente é convencido por eles. A gente é convencido por eles. E eu acho que foi na escola dominical que eu falei. O mundo que nós vivemos, essa semana teve muito essa discussão, no mundo que nós vivemos, filhos são indesejados. Então, qual é a ideia do nosso mundo? A ideia é, não tenha filhos, caso você engravide, aborte, não faça isso com a sua vida. Essa é a ideia do nosso mundo. Aborte. Não tenha filhos. Se possível, se engravidar, aborte. Se você realmente quiser ter filhos, tenha filhos o mais velho possível. E em menor quantidade possível. E a gente se apropriou dessas verdades. A Bíblia fala que filhos são o quê? Herança do Senhor. Você percebe como é diferente a maneira de enxergar, a maneira de olhar? E aí, nós crentes, é muito comum, no nosso tempo, antigamente a gente não via, casais crentes falaram assim, por vontade própria, nós não queremos ter, não podemos, nós não queremos ter filhos. E o que nós estamos reproduzindo quando falamos isso? Os valores do reino e a palavra de Deus que fala que filhos são herança do Senhor, ou os valores da Babilônia, que fala que filhos são algo indesejado e devem ser abortados. A gente vê filho como custo. Ah, pastor, está muito caro. Criar uma criança nos nossos dias está tão caro. É escola, é plano de saúde, é roupa, é merenda, é levar no parque, é levar para passear. A gente pensa no custo. Só que quem educou a nossa mente a pensar assim não foi a palavra de Deus, foi a Babilônia. E a gente reproduz isso. Nós somos a segunda e terceira geração.
Ao contrário de Sadraque, Mesaque e Abednego, nós nascemos na Babilônia. Por isso, a tendência natural do nosso coração é de servir aos deuses da Babilônia sem nem ao menos nos dar conta. Eu e você somos chamados a realinhar a nossa vida e a manter a nossa confiança no Deus único e verdadeiro e a romper com os valores e crenças e falsos deuses da Babilônia, a revisar o nosso coração, revisar aquilo que tem dado sentido à nossa vida. O que dá sentido à sua vida? O que te traz senso de importância? Por que você acha que você é uma pessoa importante, singular? É por quanto você tem no banco? É pela carreira que você tem? É pelas roupas que você veste, o carro que você dirige, a casa que você vive? A Babilônia fala que você é importante por isso. A Bíblia fala que nós somos importantes por sermos filhos amados de Deus, pessoas pelas quais Ele enviou o seu Filho unigênito para morrer na cruz do Calvário. Eu quero orar por você. Feche seus olhos, coloque sua vida diante do Senhor. Talvez seja muito difícil para a gente reconhecer a idolatria no nosso coração. E eu particularmente creio que a maneira mais fácil da gente identificar é olhando para as nossas afeições, as coisas que mais amamos, as coisas que mais valorizamos. Essas coisas, possivelmente, sejam falsos deuses nas nossas vidas. E para servir o Deus único e verdadeiro, que diz no primeiro mandamento que nós não podemos ter nenhum Deus além dele, nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração e da nossa vida. Eu quero encorajar você a pensar sobre isso hoje, mas a continuar pensando sobre isso essa semana. O que precisa ser destronado na sua vida? Quais são os ídolos que você tem servido no lugar de Deus? Ore nesse sentido. Peça que o Espírito Santo mostre ao seu coração. Não se contente com respostas rasas. A idolatria, ela é muito sedutora para o nosso coração. É bem provável que eu e você tenhamos deuses substitutos que nós estamos colocando no lugar de Deus. E eles precisam ser abandonados para que a gente confie apenas no Senhor. Deus de amor, nós louvamos o Teu nome pela Tua graça, Tua bondade. Nós queremos entregar as nossas vidas e os nossos corações nas Tuas mãos, Pai. Nós temos sido confrontados pela Tua palavra. E a Tua palavra, ela nos fere, Senhor Deus. E ela denuncia que nós temos convivido pacificamente com a idolatria na nossa vida. É verdade que eu creio que a maioria de nós não tem se curvado diante de uma estátua esculpida, Senhor Deus, de maneira tão grosseira, tendo uma atitude idólatra. Mas como é próximo ao nosso coração, como é sedutor para a gente, nos curvarmos diante dos ídolos deste mundo, os ídolos culturais. A gente realmente acha que a razão da nossa alegria tem a ver com o poder, o status, o dinheiro, o sexo, quando na verdade o Senhor deve ser o único motivo da nossa alegria. As nossas afeições, as coisas que amamos, denunciam que nós temos colocado outros ídolos, outros deuses no lugar do Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém.